Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem, estejam felizes. Nós estamos, porque estamos estudando a doutrina espírita. Isso é sempre motivo de felicidade, não é? Estamos aqui terminando a nossa primeira aula do ciclo 1 de estudos de nossa casa, que hoje está estudando, está realizando, não é, o curso de orientação mediúnica, que vem depois do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do curso de passe. Então, estamos aqui terminando a aula, o conteúdo da primeira aula. Esse curso tem essa característica, né? Porque existem muitos questionamentos, muitas experiências relatadas, o que enriquece bastante o curso, uma vez que cada médium se relaciona com a espiritualidade ao seu modo, né? Às vezes tem algumas particularidades bem importantes de serem ressaltadas. Então, por vezes, o tempo previsto para a aula excede um pouquinho. Quando necessário, faremos assim, né? Gravaremos em estúdio e publicaremos no YouTube junto com a segunda aula. Tá bem assim? Que bom, não é? Vamos então iniciando os nossos estudos. Olha aqui, estamos aqui, curso doutrinário, orientação mediúnica. Vamos apresentar os objetivos, né? Apresentar e ampliar os conhecimentos sobre os trabalhos mediúnicos na casa espírita e apresentar um caminho que poderá nos conduzir à felicidade através de um processo de reforma íntima baseado em conhecimento e vivência da obra espírita. A gente lembra que esse livro do Chico Xavier por Valdo Vieira, ele é Desobsessão pelo espírito de André Luiz, né? Os dois escreveram, na verdade, né? Então, o livro de André Luiz, chamado Desobsessão, veio por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e é o nosso livro de referência não para o curso de orientação mediúnica, mas para os trabalhos ditos de desobsessão ou de esclarecimento. Então, a gente coloca ele como referência para que fique claro, né? Esse link com essa obra que é fantástica, muito esclarecedora. Então, estamos aqui, aula 1, terminando a aula 1, médiuns e mediunidade. Vamos lá, vamos seguindo. Então, no finzinho da aula 1, nós vimos o quê? A psicofonia, como é que ela se processa, como são as interações entre espiritualidade e médiuns comunicantes. E agora vamos passar para a psicografia. Faz parte, não é? A psicografia ela faz parte da mediunidade de efeitos inteligentes, porque o efeito é inteligente, não é? A escrita que não é do conhecimento do médium, não é? É um efeito inteligente, sem dúvida nenhuma. Então, a partir desse efeito inteligente, ela se enquadra na mediunidade de efeitos inteligentes. Então vamos falar um pouquinho da psicografia. Já falamos da psicofonia, não é muito diferente, não é? O processo de passagem, ele vem pela conexão do espírito comunicante com o médium, né? Uma conexão bastante forte, necessária. Vamos ver como é que se processa no caso da psicografia. Então, o médium que se transmite, o que é a psicografia, né? Seriam os médiums que transmitem pela escrita as mensagens dos espíritos. E como na psicofonia, ela vai ter algumas variações que a gente vai ver também. É a faculdade mediúnica mais suscetível de se desenvolver pelo exercício, porque a escrita ela deixa rastro, né? Então a gente vai poder, sem dúvida nenhuma, verificar o desenvolvimento do médium, da relação dele com o plano espiritual, porque a escrita ela vai ficando mais fluente, ela vai ficando mais padrão, não é? A letra ela vai ficando mais parecida com a escrita do comunicante. Então, no começo, o médium ele tem dificuldade, né? Como em toda atividade mediúnica. Então, a comunicação, o controle da mão do médium que escreve, principalmente na psicografia mecânica, que é sempre muito desejável, né? Onde o espírito comunicante ele toma conta da mão do médium, né? Ele consegue controlar a escrita até nos detalhes, né? Como a grafia, a ortografia, a métrica da escrita, fica bem fidedigno, né? Então a gente vai vendo o progresso do médium à medida que ele se desenvolve, que ele estuda, que ele pratica
o mais simples, cômodo e, sobretudo, mais completo meio de comunicação, porque a escrita fica registrada, não é? Então, o mais completo, porque a ideia fica registrada ali. A psicofonia, apesar de ter o efeito da voz, que é sempre muito bom, que a gente tem o sentimento ali do espírito comunicante, né, impresso, a psicografia ela deixa o registro escrito, né? Então, um livro, enfim, uma mensagem para um ente querido, sempre tem um efeito muito bacana, né? Sempre um efeito muito forte naqueles que recebem, né? Vamos lá. A mecânica da psicografia. Como em toda, como em todo contato, né, mediúnico, como em toda relação mediúnica, o perispírito do médium se expande, o perispírito do espírito comunicante se expande. Existe aqui uma zona de interseção, uma zona onde fluidos do plano material e fluidos do plano espiritual se juntam, se mesclam, e é por essa mescla que a comunicação, os efeitos são possíveis, né? Então, o espírito transmite sua vontade ao médium, como na psicofonia também. Esse é um padrão, né, de comunicação mediúnica. Tem que sempre acontecer isso. As energias, as matérias dos dois planos têm que se fundir em algum ponto, em algum momento, para que possa haver a interação do plano material com o plano espiritual. Como na psicofonia, nós temos alguns tipos ou algumas variantes dos tipos, né? Psicofonia e também de psicografia. Então, nós teríamos a psicografia intuitiva, semimecânica e mecânica. Vamos ver as diferenças. Olha aí, ó, da psicografia intuitiva, o que acontece? O espírito comunicante, depois daquele contato, depois da junção dos fluidos, é como se ele falasse com o médium, né? Então, ele intui o médium sobre o que escrever. Então, é um processo intuitivo. É um processo onde o médium sente o que deseja falar o espírito comunicante e ele, com o seu intelecto, com a sua mão, com a sua grafia, vai escrever. Acontece muito quando mentores desejam nos passar uma mensagem, né? Então, eles intuem o médium e nos passam uma mensagem. Normalmente é um uso provável, mas também o Chico Xavier fazia isso de todas as maneiras, né? Tanto de forma intuitiva, como de forma semimecânica, como de forma mecânica. Médiuns mais completos, às vezes, variam dependendo do espírito comunicante. Então, o contato, olha, é mente com mente, né? Ele intui o médium sobre o que escrever. Aí já a psicografia semimecânica, o médium tem plena consciência do que está se passando, mas o espírito controla a mão do médium que escreve. Então, o médium participa porque ele está como que ouvindo o que o espírito está falando, ele está controlando aquilo, ou seja, ele pode interromper, ele pode não escrever, ele pode terciar aquela comunicação. Então, ele está consciente, mas a mão está sendo guiada pelo espírito comunicante. Mas ele participa do processo porque ele está consciente o tempo todo. Então, a semimecânica, a mão é guiada pelo espírito, mas o médium está participando daquele processo. Da mesma forma da psicofonia. Quando o médium, à medida que o espírito, por exemplo, vai usar uma palavra inadequada, vai se expressar de uma maneira inadequada para a reunião, ele bloqueia, ele não fala. É como se ele ouvisse o que o espírito fala, né? Segundos, milissegundos antes da fala sair, e ele consegue então controlar na psicofonia. E na psicografia semimecânica é mais ou menos por aí também, não é? Na nossa casa acontece muito essa semimecânica, quando a gente recebe psicografia de espíritos que estão em treinamento, de espíritos que estão aprendendo também a psicografar, se preparando para mandar uma carta para um ente querido, por exemplo. Então, o médium participa do processo consciente do que está sendo escrito, porém a mão sendo guiada pelo espírito comunicante. E na mecânica, vamos lá,
a gente tem um controle da mão que escreve, né? Aqui vai direto para a mão. É óbvio que também existe, para que exista o controle da mão, tem que existir o que? O controle do sistema psicomotor do médium. Então, o espírito comunicante controla o sistema psicomotor, assim como na semimecânica. A diferença é que o médium pode estar de olho fechado, de olho aberto, pode estar da situação que for, porque a mão vai ser totalmente controlada pelo espírito comunicante. É óbvio que a segurança do médium, a segurança da comunicação vai ser provida pela espiritualidade que acompanha todo o processo. Então, o Chico Xavier, quando recebia aquelas cartas dos jovens, onde a letra, a métrica, a assinatura, tudo era própria do jovem, o domínio da mão tinha que ser completo pelo espírito que comunica, porque senão dificilmente o médium conseguiria reproduzir de uma forma fidedigna as características da comunicação escrita. Então, o controle é direto e o médium está ausente. Consciência do médium não participa daquele processo. É a diferença da semimecânica, né? Então, aqui na mecânica é quando a gente vai poder identificar letra, a gente vai poder identificar a métrica da pessoa, não é? A assinatura, porque realmente a mão está sendo usada, está sendo controlada, toda a musculatura, toda a inervação da mão sendo controlada pelo espírito comunicante, e esse controle ele acontece lá na área psicomotora, né? Do cérebro da pessoa. A característica é que justamente o médium fica mais ausente do processo do que na semimecânica. Entendemos? Eu só não posso conversar com vocês e tirar dúvida, né? Aqui. Mas podem fazer contato através do nosso site que a gente tira a dúvida com o maior prazer. Duas observações importantes. Em Missionários da Luz, obra do André Luiz, no capítulo O Psicógrafo, um capítulo específico para a psicografia, né, para os médiuns psicógrafos, o autor espiritual escreve a sua percepção de uma sessão de psicografia. Um dos pontos bem destacados pelo autor espiritual é o desenvolvimento da ideia de que o médium não é um ser passivo, um mero aparelho, mas um espírito, tendo por consequência participação ativa no fenômeno da psicografia. Ele se detém na preparação do ambiente e do médium, descrevendo minuciosamente as intervenções que os espíritos fazem no sistema nervoso dos intermediários entre os dois mundos. Então, para que toda a comunicação espírita aconteça, o médium participa de forma ativa, né? Porque ele tem que se preparar, ele tem que estar numa faixa vibratória condizente com aquele trabalho, com o espírito comunicante. Ele tem que dar a passagem, vamos dizer assim, né? Ele tem que expandir seu perispírito, permitir a conexão, permitir que o espírito comunicante controle o seu sistema psicomotor, permitir que conduza sua mão. Tudo isso é vibração, tudo isso é pensamento, depende muito do médium comunicante. Então, o sucesso de um processo de psicografia depende sempre do médium comunicante, é uma parcela importante, né, de todo o processo que existe por essa razão. André Luiz descreve o espírito comunicante vasculhando, olha que interessante, esse é um outro viés da psicografia e também da psicofonia, né? Vasculhando o centro da memória do psicógrafo, minutos antes da comunicação, em busca de elementos que lhe facilitem a expressão das ideias. Outra descrição curiosa diz respeito à atuação de um terceiro espírito junto às fibras inibidoras do lobo frontal, que reduziria a influência do médium no fenômeno. Então, a diferença entre o semimecânico e o mecânico, ela vai girar em torno disso. Por quê? Quando é mecânico, tanto faz o nível cultural, ou, enfim, de conhecimento, de maneira geral, do médium, porque a mão está sendo conduzida pelo espírito comunicante. Aí vai poder interferir se uma pessoa não escreve, né? Por exemplo, um médium que seja analfabeto, que não tem o hábito da escrita, a musculatura da mão e o sistema psicomotor, ele não está,
vamos dizer, treinado ou habilitado, né? Ou não tem a habilidade da escrita. Então, isso é um problema. Mas para uma pessoa que escreve normalmente, com uma intelectualidade mediana, compatível com a do comunicante, principalmente, isso vai acontecer de maneira mais fácil, né? Agora, um conhecimento mais específico, principalmente na semimecânica ou na intuitiva, depende um pouco de compatibilidade intelectual do espírito comunicante com o médium, o psicógrafo. Por quê? Se o espírito comunicante vai escrever um trecho, uma fala a respeito de um tema técnico, de medicina, de física, de biologia, e o médium não conhece nada sobre isso, a ideia, né, principalmente na intuitiva, a ideia que o espírito está passando vai ser de difícil interpretação pelo espírito, pelo médium, né? Então o espírito vasculha, olha lá, vasculhando o centro da memória do psicógrafo para entender a intelectualidade daquele médium, para ele se expressar de uma forma que aquele médium atenda, que ele consiga traduzir em escrita o pensamento que ele está passando, principalmente na intuitiva. Na mecânica, esse problema diminui bastante, né? Como a gente falou agora, uma vez que o médium pouco participa no processo intelectual ali da escrita, né? Olha lá, o processo de apossar-se do braço do médium se dá com intermediação do cérebro do mesmo e não diretamente sobre o braço. Então, uma ideia, né, de que o espírito está com a mão em cima da mão do médium e apossa-se do dedo, né, da mão ali, não é verdadeira. Ele se apossa, na verdade, ele controla o sistema psicomotor do cérebro. É que o cérebro é que faz com que a gente escreva, né? É um controle indireto, né? A gente não pensa, dedo, faça a letra A. A gente simplesmente vai escrevendo, porque o cérebro controla essa vontade, através da vontade do médium. Então, esse setor, que é o setor psicomotor, que controla todos os movimentos do nosso corpo, vamos dizer de forma genérica, é óbvio que existe um setor mais específico para escrita e tal, mas de forma geral, o mesmo setor que controla o andar, que a gente não precisa comandar a perna para andar, basta a gente desejar, da mesma forma a escrita, esse setor é que controla, que o espírito que está escrevendo é que tem que controlar para que a mão siga os seus impulsos, né? Não é a mão do espírito sobre a mão do médium, e sim o controle do sistema psicomotor do médium escrevente. Olha que bonito da Joana de Ângeles, a frase. Mediunidade espírita é a que faculta intercâmbio consciente responsável entre o mundo físico e espiritual. Isso é mediunidade, né? Facultando a sublimação das provas. Lembrando que mediunidade sempre é uma prova, um teste, né? Um pedido desse espírito que renasce médium para que ele possa desenvolver essa forma de caridade, né? Auxiliando o seu processo reencarnatório. Abrindo à criatura os horizontes luminosos para a libertação total, mediante o serviço aos companheiros do caminho humano, gerando amor com os instrumentos da caridade redentora de que ninguém pode prescindir. Então, mediunidade é instrumento, né? Facultando o cumprimento de provas, é um instrumento nos dado pela espiritualidade para que possamos, com a mediunidade, cumprir as nossas metas encarnatórias. É isso, pessoal. Estamos aqui, olha aí, né? Terminando a primeira aula do curso de orientação mediúnica. Espero que tenham gostado. Na sequência, iniciamos a segunda aula, junto com esse finalzinho. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Espero que a gente se encontre em breve nas demais atividades de nossa casa. Consultem o nosso site, o cefararaquara.org.br. Essa aula em breve será publicada no site através das playlists do YouTube. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, a gente se vê. Então, aula 2, Educação Mediúnica e Fases da Mediunidade. É isso que nós vamos tratar agora na aula 2. Vamos lá, lista de presença, espero que todos tenham preenchido. Vamos lá.
Educação da mediunidade. Então, como educar a mediunidade, não é? Hoje eu pedi um Uber, né? E o rapaz até me conhece, eu não lembrava dele. Lá do Chico Xavier, do Francisco, lá do Chico, né? Eu falei, sou de lá, tal. Ele falou, pois é, rapaz, estou precisando estudar, né? Aí eu falei, pô, tá precisando isso porque já é espírita? Ele falou, fui sempre de Umbanda, fiz um tempo no Kardecismo, depois fui para Umbanda. Quer dizer, eu fui muitos anos da Umbanda, conheci um centro, mas eu entendi agora que se eu não estudar é só cabeçada. Aí eu achei graça, né, no jeito de falar, um rapaz até jovem ainda. Eu falei, quer dizer, tá dando cabeça, falei, uma atrás da outra. E a mediunidade me atrapalha muito, porque eu não sei o que fazer com ela. E eu fico perdido, eu não sei como lidar com o espírito, e eu vejo, eu ouço, e me atrapalha a vida, e eu não sei o que fazer. Eu falei, bom, está no ponto certo. Aí já falei, está começando um curso. Ele tá mesmo. Eu falei, tá, pode ir para lá que você precisa exatamente isso. É conhecer, é educar a mediunidade, né? A gente tem que educar a mediunidade para usá-la da maneira correta, como qualquer outra ciência, não é? Se a gente se mete a fazer coisas que a gente não se preparou teoricamente, nós vamos certamente cometer erros, muitas vezes erros graves, né, no uso dessa ciência. Fases da mediunidade, então, olha lá, mediunidade. Faculdade orgânica que viabiliza o intercâmbio entre as diferentes dimensões da vida. E o médium? É o indivíduo que serve de instrumento, de intermediário entre essas duas dimensões. E quem controla a mediunidade? É o médium. Então, o livre-arbítrio do médium dá qualidade à capacidade que ele tem. Assim como uma pessoa muito forte dá qualidade ao uso da sua força. Uma pessoa muito bonita dá o quê? Qualidade ao uso da sua beleza. E por aí vai. Não é? Então, a opção do uso é do médium, é do espírito. Mas a propriedade é do corpo físico. E o Sérgio Felipe de Oliveira, ele nos fala que essa propriedade ela é modelada na espiritualidade, no planejamento reencarnatório, e justamente o órgão responsável que vem modificado é a pineal. Né? A pineal seria o órgão sensorial, e é um órgão sensorial. Uma das funções da pineal é ser um órgão sensorial que regula um monte de propriedades do corpo físico que depende de captação de energia, que nem ele fala, né, que a pineal, a menstruação, por exemplo, é um mês lunar. A gravidez é um ano lunar. Então, por que é uma das funções da pineal, quer dizer, ela tem essa coisa da irradiação, quer dizer, uma menstruação dura um mês lunar. Uma gravidez dura um ano lunar. Ela capta essas irradiações da lua, enfim, ela é um órgão sensorial, que a gente mal conhece, mas as propriedades, né? E uma das propriedades sensoriais da pineal é captar as irradiações sutis do plano espiritual. Então ela consegue o quê? Transformar, não é, as irradiações do plano espiritual em cognição. Quer dizer, ela consegue fazer com que o médium entenda, veja, ouça, intuição e tudo que se refere ao intercâmbio com o plano espiritual, próprio de um órgão sensorial. A gente tinha que ter Por que o médium escuta e o outro não? Tem que ter alguma coisa sensorial que habilitasse o médium, né, a receber essas informações, a ouvir, a ver, né, as irradiações, as mensagens do plano espiritual. Entendemos isso? Educação da mediunidade. Diariamente a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância acerca dos princípios doutrinários. Dúvidas? Ignorância, o que é? É o não saber, né? A gente, quando ignora alguma coisa, a gente não sabe, não conhece. Então, a gente é ignorante naquele tema. Então, os problemas que a mediunidade nos traz, quando é problema no sentido negativo, eles ocorrem quando a gente não usa a mediunidade da forma adequada. Assim como a força, né? Eu falo da pessoa muito forte, se ele não usa a capacidade muscular dele, física, atlética, da maneira voltada para o bem,
ele vai ter problema, não é? Dúvidas? A educação da mediunidade deve abranger 2 aspectos, técnico e moral. Isso é fantástico. Por quê? Como que eu faço? Né? Como que eu faço? Como que eu recebo um espírito? Como que eu me porto? Como que eu me visto? Como que eu me apresento? E o moral, né? O que eu tenho dentro de mim? A mensagem do mentor que a gente ouviu hoje tem muito a ver com isso. A gente não pode, vocês que estão entrando nessa questão, muitos agora, né, entrando na prática mediúnica, ou seja, usando mediunidade para doação de fluido, para doação de energia, para esse intercâmbio com a espiritualidade, a gente não pode ouvir o canto da sereia, né? A gente tem que ter humildade, a gente tem que entender a nossa posição de trabalhadores, de medianeiros, né? E a gente tem que entender que a gente só vai ser útil se a gente chegar preparado na casa espírita para o trabalho mediúnico. Então, tem certas coisas que a gente vai começar a ouvir com mais frequência, como a gente ouviu no curso. Pode beber bebida alcoólica? Não. Ah, mas só um pouquinho, é para o coração, faz bem. Não pode. Antes de vir para a atividade mediúnica, não. Né? Por quê? Porque o eflúvio, né? Assim, o eflúvio do álcool, né? O álcool ele é volátil, né? Uma substância volátil. E por ser volátil, ele está sempre subindo. Por isso que a gente fica bêbado. A gente perde os sentidos por quê? Porque o álcool é volátil. Então, ele sobe pela corrente sanguínea e se aloja na parte de cima, porque ele é mais leve do que o sangue, do que a água. Então, ele sobe. Por a gravidade mesmo. Então ele se concentra na cabeça. Por isso que a gente perde os sentidos quando a gente ingere muito álcool. E será que isso não vai fazer diferença na prática mediúnica? Pensem bem, tão sutil que é a energia, né? A energia extremamente sutil da mediunidade, da gente passar para a pessoa. A gente passa o que para os outros? O nosso fluido vital, o ectoplasma que está armazenado em nosso duplo etérico. Se eu impregnei isso de uma substância que não faz bem, o que eu vou passar para a pessoa misturado com isso? Não é? E isso vai atrapalhar a relação. Isso é só um exemplo, mas o todo, né? E a questão moral, extremamente importante também. Então, esse é um aspecto técnico, né? Por exemplo, não ingerir bebida alcoólica, não comer comida muito condimentada, pesada. Por quê? O processo digestivo vai despender uma quantidade de energia muito maior se eu comer uma feijoada no sábado e vir trabalhar. Ele vai estar ocupando o que ele tem de energia para fazer a digestão. Então isso atrapalha o quê? Sem contar que eu vou contaminar o meu corpo com os eflúvios mais pesados, por exemplo, de uma carne vermelha, né? Não é que seja danoso, dependendo da quantidade que a gente come, mas é mais pesado para fazer a digestão. Então, mais energia eu vou estar despendendo no processo digestivo. E aí, menos eu vou ter uma condição. Por quê? Porque sempre que eu me relaciono com a espiritualidade, eu estou falando o quê? De energia mais sutil, de fluidos mais sutis. E se eu carrego o meu corpo de energia pesada, de fluidos pesados, eu estou na contramão desse processo, né? Eu estou na contramão da relação com o plano espiritual. A espiritualidade fala até que o sofrimento do animal fica impregnado na carne. Então, isso é complexo isso aí, né? Assim, existem falas dessa natureza, né? A gente tem que, assim, de maneira geral, a espiritualidade não condena a alimentação pela carne, eles não condenam. Eles não falam que faz mal. Mas quando a gente trabalha com a mediunidade, a gente tem que ter cuidados, né? Cuidados, tem que ser raciocinada. A gente tem que estar o tempo todo fazendo essa conta que eu faço aqui com vocês. Estou explicando por que não pode beber álcool 72 horas antes de vir trabalhar. A carne é alimentação pesada, condimentada. Por quê? Porque a gente fica impregnado de fluidos mais pesados, né? O organismo está despendendo muito mais energia, então a gente fica menos viável para, por exemplo, um trabalho de cura, um trabalho mais delicado, mesmo passo, né?
A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, corre o sério risco de esbarrar com o fantasma do personalismo, em detrimento de sua missão, o Emmanuel. E a gente não pode, pessoal, assim, uma coisa que não seria razoável, né, da doutrina, a gente achar que a gente tem que ser santo para dar paz, para trabalhar em sala de cura. Não é isso. Porque a gente não está começando, né? A gente está arranhando, todo mundo aqui na Casa Espírita está começando. Dessa vez deu certo, mas vai saber quantas que a gente tentou aí para trás e não deu certo, né? Dessa vez deu certo, nós estamos aqui, ó, imbuídos, né? Estamos estudando, estamos tentando, estamos trabalhando, mas podem ter outras 10 para trás que não deu nada certo, que deu errado. Então é óbvio que a gente não vai santificar de um momento para o outro, ou nem perto disso. Nós vamos continuar com defeitos, só que a gente tem que usar o que? A fé raciocinada. A gente tem que tentar. Esse movimento é que a espiritualidade espera de nós. Por que o estudo é necessário? Porque vai colocando, a gente não está aqui falando de coisas necessárias. Se não tivesse o estudo, como é que a gente ia perceber isso? Certas coisas não são ditas em livros. No livro dos médiuns tem isso que eu estou falando agora aqui? Não tem. Né? Então, a gente vai falando, a gente constrói um curso como esse, porque a prática, o contato com a espiritualidade vai proporcionando a gente raciocinar nessas linhas de pensamento. Então, a gente já consegue entender certas coisas raciocinando de forma clara. Por que que não pode? Tem uma explicação. A parte de fluidos, de eflúvios, né? De como a gente deixa o nosso organismo. Então, é fé raciocinada. E a gente não se transforma. Então, a gente vai ter um dia que a gente vai esquecer, vai ter um dia que a gente... Sabe como é que... Eu já contei, não, para vocês não contei. Eu aprendi do jeito errado isso aí. Eu sabia disso, tinha estudado, morava em Campo Grande no início da minha vida. Meu aniversário era um sábado, eu trabalhava sábado à tarde num centro espírita lá de Campo Grande. De surpresa, uns 20 amigos meus lá da equipe de resgate apareceram em casa no sábado, no almoço. Aniversário, festa, com bolo, com não sei o quê. E eu fui. Tomei acho que uma caipirinha, 2, né? Aí lembrei, falei, não posso mais. Para, não sei o quê. Me zoaram bastante, mas já tinha tomado. E aí fiquei naquela, vou, não vou. Isso foi meio-dia, o trabalho era 6, 7 horas da tarde. Eu falei, já passou, tomei banho, fiz tudo, né? Escovei dente, estava cheiroso. Falei, tá tudo bem. Tomei um pouquinho só. Fui, normal. Quando eu fui dar o primeiro passe, só que lá foi lição. Foi exagerado, assim, a questão, pelo menos para mim, né? Quando eu pus a mão para fazer o passe, aquilo parece que saiu tudo do meu corpo de uma vez, assim, o álcool, né? Aquele cheiro perfumado do álcool fez assim, puff, perfumou a sala inteira. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, nossa, que cheiro, né? E na hora eu não pensei que era eu, né? Eu ali, bonitão, estava falando, nossa, que cheiro, tem alguém que tomou todas aqui que está cheirando, né? Assim, aí alguém acho que me deu um tapa na cabeça e falou assim, é você mesmo, cara, né? Que nós estamos tirando essa nhaca do seu corpo para você poder dar o passo, poder trabalhar. Mas fez assim, ninguém achou que fui eu, né? Porque quem está dando passo não bebe, né? Então, aí e acho que eles fizeram eu sentir aquilo de uma forma exagerada até, né? E eu me veio na cabeça com clareza assim, nós estamos tirando para você não atrapalhar quem está recebendo. Então saiu de uma vez só, assim, um negócio... Eu me assustei com aquilo, falei, nossa senhora. Depois, quando veio na cabeça, eu tive uma percepção clara, né, do que estava acontecendo ali. Eles conseguiram tirar do meu corpo o álcool de uma vez só, o que não tinha sido metabolizado ainda, tiraram ali. Então ficou aquele perfume na sala, assim. E aí a gente fala... Por quê? Para não impregnar, para eu não passar um fluido contaminado para as pessoas, passar um fluido limpo, né? Fases da mediunidade. Eclosão, o que é a eclosão da mediunidade?
É quando a pessoa vê espírito, sente espírito, né? Sonha, lembra, não sei o que e tal. O correto é estudar depois da eclosão? Esse é o que normalmente acontece, né? Eclode, a pessoa corre para o centro espírita porque fica com medo, né? Assustado. O bom seria a pessoa estudar antes de eclodir a mediunidade, né? Porque quando eclode a mediunidade, ela está o quê? Preparada para aquilo. Então, quem teve essa experiência, quem conseguiu... Por exemplo, a pessoa que vem para uma evangelização infantil, depois para a mocidade, sem mediunidade desenvolvida, o dia que eclodir, vai tirar com o pé nas costas. Vai ter se preparado, vai ter aprendido, já está estudando, já está trabalhando. Nem o Will e a Júlia, vocês não têm mediunidade desenvolvida, né? Pelo menos ostensiva. Mas se um dia acontecer, eles foram de juventude, de evangelização, de mocidade, estão trabalhando com a mediunidade já, estão dando passo, estão trabalhando na casa espírita. Se um dia acontecer na vida deles, vai ser simplesmente um nada assim de susto, de medo. Espero, né? Mas normalmente vai ser muito, muito mais tranquilo do que seria eclodir a mediunidade sem você sequer saber o que é aquilo, né? Pensa, é um susto tremendo, né? Mas as fases da mediunidade, eclosão, estudo e desenvolvimento da mediunidade, né? Então, o estudo primeiro para depois desenvolver. Então a gente pode considerar, né, a eclosão ali como sendo a apresentação à doutrina, né? Pode acontecer também de eclodir no sentido da pessoa se manifesta e vai estudar, depois desenvolve. Óbvio, né? Perfeito. O ideal seria o quê? Ser apresentado a doutrina de alguma forma, se preparar e depois desenvolver a mediunidade, seja ela qual for. O problema é esse aqui, ó. É quando vem daqui para lá, ó. Ou pula esse daqui, né? Como eu contei para vocês, uma casa conhecida ali de Américo, fazer palestra lá no fim, e eu falei de estudo. Por algum motivo a minha palestra tinha a ver com estudo, com alguma coisa assim. E aí o presidente da casa chega para mim no final, na saída, ele fala, você sabe que a gente está pensando em desenvolver o estudo aqui na casa? E eu será que eu posso contar contigo? Fiquei feliz, né? Falei assim, puxa, que legal, porque eu falei que a gente tinha aula no YouTube e tudo. Eu entendi que seria nesse sentido, de aproveitar o material, né? De pegar o material pronto, porque a gente já faz isso com várias casas. E depois ele foi falando de um jeito e eu falei, mas vocês não têm estudo? Não, a gente só tem como um evangelho no lar. Uma casa que já tem trabalho mediúnico, tem psicografia, tem tudo, e nunca estudaram o Livro dos Espíritos. E não é só ele, não. São vários lugares que a gente conhece. Então, outra semana passada, eu tive contato também com o presidente de uma casa de uma outra cidade, onde eles estão estudando uma obra de André Luiz. Bacana. E o estudo do Livro dos Espíritos? Ah, nunca fizemos. Aí você fala assim, nunca estudou o Livro dos Espíritos, está estudando André Luiz. Como que vai entender aquilo ali? Como que é o entendimento daquilo? Não é? Sim, pois não. Mas é assustar não. A maioria das casas que tem biblioteca, os livros mais procurados são romances. Não, com certeza, né? Então, a gente tem que... E isso a gente aprende como, gente? Como que a gente aprende isso? Como é que a gente aconselha alguém que queira estudar o Espiritismo? Qual que é o primeiro livro que a criatura tem que ler? É o Livro dos Espíritos, que ninguém tem dúvida disso. Ah, o Livro dos Espíritos é difícil. Não é difícil nada, gente. Isso é uma lenda que criaram, sabe Deus por quê. Primeiro livro que tem que ler é o Livro dos Espíritos, porque senão a compreensão fica prejudicada da doutrina. Qualquer outro livro que for lido, não vai haver compreensão. Mesmo o Evangelho não tem um parágrafo do Evangelho que ele não faça referência ao Livro dos Espíritos. Quer dizer, se eu vou ler o Evangelho, então lê o Novo Testamento, porque senão fica pior ainda. Porque é uma interpretação que a pessoa não entende. E aí? A questão 350 do Livro dos Espíritos, com o Evangelho, é sempre assim, né?
Ele pega um pedaço do Novo Testamento e depois joga um paralelo com o Livro dos Espíritos para trazer a doutrina ao Novo Testamento. A pegada do Evangelho é essa. Então, o primeiro livro que a gente tem que ler é o Livro dos Espíritos. E o segundo, o Livro dos Médiuns. Será que Jesus Cristo se equivocou na hora de mandar para o Kardec? O Kardec se equivocou na hora de escrever? É um simples olhar para a doutrina. Tem um motivo das coisas terem vindo naquela ordem, né? Então, a gente, quando tiver que recomendar, recomendemos assim, que é a forma que Jesus mandou, é a forma que o Kardec entendeu que seria importante para a compreensão. Sim. Você está falando daquela América, que tem aberta, né? E tem trabalhos mediúnicos, etc. e tal. O mentor da casa não passa recado? Olha, aí eu vou contar outra história para vocês. Você perguntou se o mentor da casa não dá, né? Nós temos casos de médios que vieram de outra casa com muitos anos, com muitos e muitos anos de trabalho mediúnico na mesa mediúnica, que se assustaram aqui na casa quando se aproximou deles o mentor. Ó, está acontecendo alguma coisa estranha aqui, tem um espírito aqui do meu lado que eu não estou entendendo a situação dele. Aí a gente como esclarecedor aqui, né, mas é uma energia boa ou uma energia ruim? Não, é boa, uma energia maravilhosa. Aí eu perguntei, mas será que não é o seu mentor? Como assim mentor? Aí eu falo, mentor, o que te ajuda no trabalho e tal. Não, nunca recebi um mentor. Aí, não, dá passagem, se é bom, deixa quieto, dá passagem. Aí ficou feliz da vida que tinha pela primeira vez recebido um mentor, numa mesa mediúnica. Aí a gente foi ver, não há trabalho com mentor na casa espírita, onde a pessoa frequentava. Não se escuta o mentor. Então, a gente fala, pode funcionar assim? Pode, mas se você não se relaciona com a espiritualidade, como que você tira a dúvida assim? Como que você faz? Como você trabalha em conjunto? Isso não é uma crítica no sentido assim de dizer que lá é ruim, aqui é bom. Não, é só para que a gente entenda que às vezes a dinâmica da prática do espiritismo, ela não é igual ao que a gente faz aqui. Agora, deve ter casas aí pelo Brasil, pelo mundo, que tem uma prática, uma técnica até mais desenvolvida que a gente faz aqui. Certamente existem várias. Uma preparação talvez mais adequada, um contexto, né? Mas a gente tem quando a gente usa a fé raciocinada, a gente tem, é que nem a sua pergunta foi legal, mas o mentor, mas se eles não se relacionam com os mentores, como é que o mentor vai falar alguma coisa? Se o mentor não é ouvido, se a casa não interage com a espiritualidade. Mas por que não interage? Porque não estuda adequadamente. Não se preparou teoricamente adequadamente a casa como um todo e deixa esse viés de relação com os mentores de lado. Não se ouve os mentores. Em muitas casas. Assim, consegue tocar a casa? Consegue, mas vocês compreendem que é um hiato importante você não trabalhar com a espiritualidade? Por exemplo, nós vamos consultar a respeito de que médiuns e que trabalhadores estão prontos ou adequadamente preparados para começar a aplicar os passos. Bom, eu, como presidente, o diretor de doutrina, podia pegar a lista e falar, não, esse aqui sim, esse aqui é meio esquisito, deixa para lá, esse aqui faltou muito, esse aqui não sei o quê, e pronto, né? Se for bem intuído, se tiver, vamos dizer assim, um acompanhamento espiritual adequado, as escolhas dele vão ser provavelmente até acertadas, né? Quando a pessoa... Mas depois nós vamos, ao longo desse curso aqui de orientação mediúnica, vocês vão passar lá pela sala dos mentores, aqueles que desejarem aos sábados. E vocês vão ver como esse intercâmbio com a espiritualidade é fantástico. A gente conversa que nem se estivesse tomando bolo, tomando café, né? Conversa com um amigo e troca ideia do serviço, da atividade, do que está acontecendo na casa. E será que não tem que ser assim? Se a gente trabalha junto, né? Em parceria na casa espírita? Olá, essa questão da Casa de América,
Não seria também uma falta de formação de dialogadores para poder perceber a presença do mentor? Então, eles têm o trabalho de dialogador, é uma casa bem estruturada, não é que... Eu achei a casa muito bem montada, assim, mas a gente entende e é uma coisa que eles nunca sentiram falta. Isso que é interessante, porque é óbvio, se a casa é arrumadinha, é bem montada, tem biblioteca, tem livraria, sabe, tem presidente, tem palestra, tem tudo, tem uma estrutura arrumada, você vê que é organizado, as pessoas são de bem, trabalham no bem, ajudam, fazem as coisas, mas eles nunca tiveram a percepção de que o estudo é a parte mais importante de uma casa espírita. É falta de percepção. Provavelmente no local onde eles se formaram espíritas, não tinha, não é? Eles devem ter lido o Livro dos Espíritos? Sim, certamente, né? Leram o Livro dos Espíritos, leram o Livro dos Médiuns, leram os livros de Kardec, claro. Você tira por base a nossa, que quando houve a mudança, a dificuldade que teve para se interagir. É o que eu falo, são coisas assim que a gente são oportunidades que a gente vai tendo na vida de enxergar as coisas de uma maneira mais clara, né? De entender a doutrina sob esse prisma da educação, do estudo, são oportunidades. Né? Alguns ainda não tiveram, mas vão ter, né? Vai chegar a hora, vai chegar o momento em que aquilo vai ser percebido, né? A gente nunca... E aí entra isso que o mentor falou, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se depara com uma situação dessa para ver o que vem na cabeça da gente. Qual o sentimento que vem? Né? O único sentimento que pode ter numa situação dessa é, puxa, como que eu posso ajudar esse pessoal? Só esse. Fora isso, como será que eu posso, né, induzir esse presidente, esse pessoal a entender a importância do estudo? Será que eu consigo ajudar? Vou conversar um pouquinho, vou tentar de alguma forma. Porque eu já tenho consciência que é importante, o que não pode é assim, opa, nossa casa estamos lá em cima, né? Esse pensamento é o único que não pode ter, né? Já vou fazer um parênteses, mais ou menos, né? Eu tenho visto muitos espíritas falando sobre que trabalho a casa espírita está fazendo para os jovens, né? Ele diz que está perdendo muito adeptos. Até ele usa um termo assim, é muito chato o ensinamento para o jovem, né? E que as casas poderiam fazer. Eles falam que o cara lá está falando que é uma nova era, e que nós precisamos, o espírita hoje, você está falando do Livro dos Médiuns, e aí ele falou, ler romance. Tá bom, é errado, lógico que é. Mas de repente, né? O romance pode atrair também, pensando dessa forma. Quer dizer, às vezes a pessoa acha mesmo chato, não entende, não tem estudo para aquilo, não consegue compreender de que forma um jovem poderia se interessar pela casa espírita. Então, aqui, como que a gente usa na casa espírita aqui, né? Na nossa casa? É muito parecido com o que a gente tem lá no Rio de Janeiro em algumas casas grandes. A gente estuda um estudo combinado. Então, por exemplo, a mocidade aqui, ela estuda o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns na sequência que eles têm e, paralelamente, estudos que eles próprios escolhem. Então, temas da atualidade à luz da doutrina espírita. Temas da atualidade, temas... Mas ele está falando nessa coisa assim, no sábado, por exemplo. Estão lá com música, fazendo diálogo, mas não só no lado quadrado. Quer dizer assim, o que nós espíritas vamos fazer para botar ali na frente algo que o jovem que está aqui ele se interessa? É assim, ó, eu tenho uma opinião muito clara a respeito disso, né? A doutrina espírita, ela se expressa pelo Livro dos Espíritos e pela obra do Kardec. Se a gente não estuda isso, você está fazendo qualquer outra coisa, menos ensinar a doutrina espírita. Então, Juventude Espírita tem que estudar a obra de Kardec. Agora, para ela ser atraente, você pode propor temas atuais, temas que os jovens curtem, que eles têm dúvida. Você tem que ter dinâmica, você tem que ter, enfim. É um ambiente mais descontraído, é um ambiente... Eles não usam PowerPoint bastante, mas não com esse método que a gente usa aqui. Para que fique... Olha, o objetivo da casa também é esse. Então vamos botar aqui um pouco de...
Eu sei, você está falando no geral, não só na mocidade, né? No geral. Ele já está chamando a atenção desse pessoal espírita. A gente se depara com tudo, assim, né? Existem linhas de pensar dentro da doutrina. Eu falo assim, e isso é importante a gente falar aqui nesse curso de orientação mediúnica, né? Então tem palestrante que vem na casa espírita e faz uma palestra ecumênica. O que é palestra ecumênica? Ele faz a palestra aqui, todo mundo gosta, acha maravilhosa. Se ele pegar a mesma palestra, passar lá no culto do evangélico, eles vão achar maravilhosa. Se passar na igreja, eles vão achar maravilhosa também. A palestra foi legal? Foi, mas não foi espírita. Por quê? Palestra espírita, você tem que ensinar a doutrina espírita. Então, por exemplo, se eu for direcionar uma palestra para o jovem, por exemplo, posso direcionar? Posso. Né? Uma palestra um pouco mais motivante, um pouco mais... Mas a gente tem que ensinar a doutrina espírita. Ah, a doutrina espírita é difícil? Não, não é difícil. Não é difícil, não. Depende da forma que é passada. Depende da forma que é passada. Aí... Até que ele não está errado, porque de repente a mãe vai falar para o jovem, ele não vai entender, meu filho não vai entender nada desse negócio que ele está falando aí. Quer dizer, é tipo isso, sabe? Ela tem muito. O caminho eu acho que só tem um caminho para isso, tá? É a gente ter 80 crianças na evangelização infantil. Não tem outro caminho. Porque se eu pego um jovem e ponho aqui na juventude, ele que vem de nada e vem com a cabeça complicada, e é muito mais difícil do que um jovem evangelizado. Então, se eu tenho 80 crianças hoje na evangelização infantil, daqui a pouco eu vou ter 80 jovens na mocidade. Até ele sair para fazer uma faculdade, aí muda um pouco, né? Mas é esse o caminho. Por isso que a gente na comunidade espírita, a gente fala que talvez a casa espírita, a sustentação da casa espírita é a evangelização infantil, porque é ali que você pega dos 3 aos 12, aos 13 anos e coloca naquele jovem uma proa para frente. A tendência dele participar de uma juventude espírita é muito grande. Né? Dele não se saturar, dele não achar que é careta, que é chato. Porque esse negócio de achar chato tudo bem, mas vai aprender matemática, física nuclear na faculdade, vai ver se é bacana. Não é, mas tem que aprender. Então a gente fala, esse chato é relativo. A gente chama pessoas de outros lugares, então muitas vezes a gente não sabe a exposição da pessoa. Não tem. A gente não induz aqui na casa o tema da palestra, né? Até nos nossos palestrantes, aqui a gente tem uma característica que aos sábados são palestrantes só da casa, né? Esses a gente tem como, de certa forma, direcionar ou sugerir temas, né? A gente sugere temas. É um livro específico que a gente usa. Mas os palestrantes de fora a gente não tem jeito. Mas a orientação mediúnica, a orientação dentro da doutrina, ela tem que seguir esse caminho do convencimento, né? A doutrina tem que ser apresentada para a pessoa de alguma forma. E quanto mais técnica for usada na apresentação da doutrina para essa pessoa, método de ensino mesmo, mais ela vai o quê? Entender, compreender, mas ela vai trazer para dentro dela aquele ensinamento. É que nem cursinho hoje, pré-vestibular, usa filme, usa projeção, usa isso, usa aquilo, né? Porque é o que tem de mais moderno e a gente tem que correr atrás disso, para que o ensino tenha um proveito cada vez melhor. Vamos lá. Eclosão, quando a mediunidade eclode. A mediunidade geralmente eclode na época apropriada, definida no planejamento reencarnatório do indivíduo. A faculdade mediúnica independe de lugar, idade, sexo, condição social, intelectual, crença ou religião. Isso aqui, gente, olha, é aquela história, nada acontece por acaso. Quando a reencarnação ela foi modelada no planejamento espiritual. Tem reencarnações que não há planejamento espiritual? Sim. Um montão. Uma pessoa só é colocada numa família, num grupamento que talvez fosse útil para ela, e ela renasce ali. Não são todas as reencarnações que existe o planejamento. Por força do próprio espírito reencarnante.
quando às vezes ele não quer reencarnar, quando às vezes ele está relutante com relação àquilo. Então, muitas vezes a reencarnação é só um descanso, é reencarna, que aqui no umbral não dá mais, não tem o que fazer com esse cara, vamos reencarnar, né, com esse espírito aqui, porque ele está renitente em aceitar ajuda, às vezes está centenas de anos no umbral e não vai, não busca ajuda, não se modifica, então reencarna para que ele tenha um tempo afastado daquele ambiente tóxico que ele vive no umbral e tenha uma possibilidade de caminhar de alguma forma reencarnado. Esse não tem muito planejamento. Mas quando existe o planejamento, quando a mediunidade é programada na pessoa, a eclosão também é programada. Quer dizer, essa pessoa vai... Primeiro nós vamos esperar ela se formar, que ela vai se formar médica, é difícil, complicado, ela tem que estar estabilizada emocionalmente, com a família constituída, para ela poder se dedicar. Porque se no meio da faculdade eclodir a mediunidade, vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, esse pensamento, as variantes, elas são inúmeras, né? Da mesma forma que às vezes a mediunidade é bloqueada, ela é restrita, porque naquele momento a pessoa fez opções, trilhou caminhos que se a mediunidade eclodir, naquele momento que ela escolheu, já não vai dar certo mais, porque ela tomou decisões que a vida dela mudou do planejamento, então tem que segurar um pouquinho. Ok? Entendemos? Eclosão. Homens, mulheres, ricos, pobres, letrados e iletrados, em casa, no centro, em quaisquer templos religiosos. E no materialista, não interessa, né? Tem um monte de pastor, inclusive um tio da Rosana, que é médium, claramente. Ele fala que ele recebe a palavra do Espírito Santo, toda a reunião lá deles, todo o culto. E passa a palavra para quem está lá no culto. Impõe as mãos, dá passe, recebe a mensagem do mentor. Ele só não sabe. Ele só não entende dessa forma, mas ele tem a mediunidade aflorada, inclusive, né? E ele é certo de que ele não mexe com o morto, que é o Espírito Santo que ele fala, a gente só não pode mexer com os mortos. Mas o Espírito Santo é que passa para ele. Tudo bem, é a compreensão dele, é o jeito dele, mas já pensou se ele compreendesse, né, como poderia ser útil? Enfim. Só que faz o bem, é uma pessoa do bem, então está tudo certo também. Todo mundo vai ter o momento, né? As pessoas têm os momentos na sua vida onde certos conhecimentos vão ser adequados para que ela se desenvolva, né? Mas esse exemplo seu ele podia ser materializado na nossa mente. Muitas encarnações dependem do que fizemos na anterior. Somos médios católicos, protestantes, ateus à toa, né? Esses vícios que nós adquirimos numa encarnação, nós voltamos na próxima. E aí, bagunça ainda mais. Nós temos que desmaterializar o que você não pode fazer. O que acontece na casa espírita? Você vê pessoas já perturbadas, aspas, né? Na verdade, são mediunidade mal direcionada em outras vidas que estão agora incluindo de uma outra forma, né? Não tenho dúvida, é uma etapa, são etapas, né? Talvez ecloda agora de uma maneira que fez aquela pessoa sofrer, tumultuou, mas eclodiu, ela tomou contato. Talvez ela caia para um centro espírita uma hora, né? Ela procure um centro espírita, comece, não consiga estudar ainda, vai do jeito dela, recebe espírito em casa, mas já, vamos dizer, desabrochou, começou. Na próxima, a chance dela educar isso é grande e fazer de uma forma diferente. Infância, evangelização, olha aí, passes, preces, evangelho no lar. Então, na infância, o que a gente pode oferecer para a criança? Evangelização, tomar passe para regular as energias dessa criança, os centros de força, não é? A prece, ensinar a fazer oração, porque sempre vai conectar essa criança com bons espíritos, né? Vai acalmar, fazer com que as crianças participem do Evangelho no lar, porque é o momento que a espiritualidade está ali presente em nossa casa, né? E até, olha, eu vou arriscar aqui, vocês podem até rir, mas os animais, eles sentem, eles não sabem que eles estão fazendo o Evangelho no lar, obviamente, né? Mas eles sentem alguma coisa diferente.
Porque por várias vezes, por exemplo, na minha casa, a gente senta na mesa por vários motivos. E eles estão ali, na vida deles. No dia do Evangelho no Lar, se eu esqueço de pôr a almofadinha para eles assim, eles vêm pedir, os dois. Aí põe a almofadinha para cada um, eles deitam do lado e ficam quietinhos ali. Não é, mas é energia, algo eles sentem. Porque é óbvio que a casa da gente está numa atmosfera diferente, está numa psicosfera diferente. Eles sentem presença, enfim, eu não sei, mas que sente, sente. Então, a influência nesse dia do Evangelho, né, é muito grande. Então, crianças têm que participar do Evangelho. Que seja de forma lúdica, quando tem criança, quando a criança participa, é claro que a explicação, é claro que a conversa ali em torno do Evangelho é adequada, né, para aquelas crianças, né? Mas é importante. Na adolescência, passes, preces, Evangelho no Lar, olha lá, estudos doutrinários, entra a mocidade, dando ao jovem orientação doutrinária e evangélica, sem forçar, né? Porque é um espírito ainda crescendo, amadurecendo, é um espírito ainda que não tem as reminiscências, muitas vezes, da vida espiritual anterior, ou está recebendo essas reminiscências, que é justamente na adolescência. E aí a pessoa se transforma mesmo, porque, principalmente quando a reminiscência de vidas anteriores, ela é defasada da vida que ele tem naquele momento. Então ele sente uma interferência muito grande, um choque dentro dele, ele se dispersa um pouco, né? Ele muda, e é um momento em que ele vai precisar do apoio da doutrina, do amparo da doutrina, do grupo, né? Do grupo da mocidade, da casa espírita, muito importante. Eu diria, olha, a gente vê esse ponto aqui, é interessante isso, que eu falo que outro dia eu fiquei muito feliz, isso hoje, né, na casa. Aqui, olha, se a gente tirar uma média aqui, nesse salão aqui, não é uma média muito elevada de idade, eu falo. A gente vê muita gente aqui que não tem 30 anos, tem uns que tem 30, 40, 50, pouca gente idosa aqui. Então, isso é saúde para uma casa espírita. Outro dia eu vi, quem já passou dos 40 e pouco já é meio idoso já. O povo fica olhando assim, ó. Mas é legal, mas é legal o quê? Outro dia eu vi a fileira de passistas, assim, e tinha de tudo. Tinha dos 20 e pouco aos 80 e pouco. E é muito legal isso, né? Porque a casa tem sucessão, né? E aquele povo que estava aqui é o povo que estava estudando já há anos na casa. Então, não tem como, se você estuda 6, 7, 8 anos numa casa espírita, você veste a camisa. Você não tem como não considerá-la como parte da sua vida. Você está ali há muito tempo se relacionando com as pessoas, estudando, participando dos trabalhos, né? Então, é isso que faz com que a casa tenha longevidade. Você vê, esse grupo aqui é um grupo muito jovem, tem muitos jovens aqui. Isso é muito legal. Nem todos são da juventude, né? Nem todos passaram pela mocidade da casa. Mas, olha aí, né? Isso é um excelente sinal, né? Quem está aprendendo, quem está se vinculando à casa de várias faixas etárias. Isso vai dar o quê? Sustentação para a casa ao longo do tempo, ao longo da sua história. E a maturidade, né? Passes, preces, Evangelho no Lar, estudos doutrinários mais consistentes, visando a prática mediúnica bem orientada dentro do centro espírita. Qual que é a nossa proposta para a juventude? Que a juventude entre num ciclo de estudo. O jovem, a partir do momento que ele vê a possibilidade de ingressar num ciclo de estudo, ele entre no ciclo de estudo. Não precisa deixar a mocidade, mas o ideal é que ele entre num ciclo de estudo para o quê? Para se transformar num trabalhador da casa. Não é? E a gente vê vários já da juventude aqui da casa cumprindo esse ciclo, né? Foram da evangelização, foram da mocidade, entraram no ciclo de estudo, estudaram o Livro dos Espíritos dentro de uma outra ótica, dentro de uma outra pegada,
que já é uma pegada sistêmica, né? Já não é aquela coisa mais lúdica da mocidade, e chegam no ponto de fazer o curso de paz e começar a trabalhar na casa e se inserem na casa espírita como adultos já bem preparados, né? Com a base doutrinária muito sólida. E na velhice? Passes, preces, evangelho no lar. Isso aí é tudo igual, né? Você vê que desde lá da evangelização, aquela parte do começo ali não muda. A mediunidade tardia geralmente restringe-se à intuição, vidência, comunicação oral e percepções extrasensoriais, e costuma ter pouca duração. Então, a eclosão de mediunidade já numa fase muito adiantada não é comum, ela é bem pouco comum, ela é bem incomum, né? Mas pode acontecer? Até pode, mas não é comum. A mediunidade no sentido amplo, vamos dizer assim, da palavra, né? Porque não é questão de ver, ouvir espíritos, essa coisa não. Isso já é bem mais raro ainda. Às vezes, sim, acontece que com muito tempo de casa, a pessoa vai desenvolvendo mais, vai percebendo mais coisas, vai afinando a sensibilidade, né? Mas, assim, mudar radicalmente assim, a mediunidade, eclodir com muita idade, não é comum. Pode acontecer? Pode, né? Mas não é comum. Mas, certamente, uma pessoa com mais idade, mais madura, vai ter muita intuição, porque tem muito tempo de casa espírita, tem uma vivência, né? Muito, vamos dizer, acentuada com a espiritualidade, muitos anos de contato com a espiritualidade, então a percepção, a intuição sempre muito desenvolvida. Eclosão da mediunidade. Vamos lá. Vamos parar por aqui, já deu o horário, a gente faz da mesma forma. Na semana que vem a gente continua desse ponto. Dúvidas, pessoal? Algum questionamento? Alguém quer falar alguma coisa? Essa é uma boa hora para os médiuns participarem. Daqui a pouco nós vamos falar dos trabalhos especificamente, né? Cada tipo de trabalho. E aí é uma boa hora dos médiuns, né, colaborarem com a sua percepção, com o que sentem, né? E não é igual para todo médium, cada um tem uma percepção um tanto quanto particular. E vai ser muito legal a gente entender isso e ouvir de todos. Tá bom? Muito obrigado, então. Se vê a semana que vem.